Então, para começar, a gente vai passar um videozinho do Projeto Camaleão e mostrar para vocês um pouquinho do nosso trabalho. O Projeto Camaleão promove a assistência, a reinserção social e o acolhimento de pessoas com qualquer tipo de câncer por meio do fortalecimento de sua autoestima e autonomia. Nós acreditamos que o câncer pode ser uma sentença de vida. Oferecemos apoio e atendimentos multidisciplinares online e gratuitos. Atividades como grupo terapêutico, meditação, yoga, reiki, consultoria de imagem e muito mais. Em 2021, temos realizado mais de 600 atendimentos por mês, beneficiando centenas de pessoas. Além disso, promovemos campanhas de conscientização, como o Abril Branco, o Câncer em Todas as Cores, criado em 2017 pelo Projeto Camaleão. Distribuímos gratuitamente o Kit com Carinho, um apoio a quem vai enfrentar a cirurgia nas mamas devido ao câncer. Apoiamos pacientes que sofreram mutilações faciais devido ao câncer através do programa Adapta, oferecendo reabilitação multidisciplinar gratuita e prótese àqueles que não têm condições de custeá-las. Conheça o nosso trabalho e participe da nossa causa. Acesse projetocamaleão.com. Juntos somos mais fortes. Então, obrigada pela presença de todos hoje nesse nosso evento do Conversas Abertas. É um prazer ter vocês aqui. A gente está fazendo esse Conversas Abertas especial sobre leucemia, as células e a coordenação da BeChange. E é uma campanha que a gente vê muita necessidade de fazer, algo que a gente já tinha há algum tempo que a gente queria fazer, porque a gente enxerga na prática que se fala muito pouco sobre leucemia, né? Apesar de ser uma doença relativamente frequente, assim, a gente tem bastante paciente com leucemia e a gente vê que precisa falar mais. Quanto mais a gente fala sobre o câncer, menos medo a gente tem da doença. Então, gostaria de agradecer o apoio das telas para o nosso evento e vou chamar os nossos convidados. Dr. Marcelo Capra é médico hematologista, coordenador do Serviço de Hematologia e Oncologia do Hospital Nossa Senhora da Conceição, médico dos Serviços de Hematologia e TMO da Santa Casa de Porto Alegre e do Hospital Mãe de Deus. Silvia Pena, formada em Publicidade e Propaganda, trabalhou em TV e produtoras audiovisuais. Foi sócia de uma produtora cultural. Paciente oncológica desde 2017, câncer de mama triplo negativo e leucemia mieloide aguda. Transplantada de medula óssea. Em 2018, começou a pintar aquarelas e, durante as internações do tratamento para LMA, continua pintando desde então. Rogério Pena, formado em publicidade, adora física, história e geografia e trabalha com gestão de processos. Pai da Juliana e do Vinícius. Ana Cláudia Santana, tem 39 anos, foi diagnosticada em agosto de 2007 com LMC e na mesma data descobriu que estava grávida. Seu filho hoje tem 13 anos. Faz uso de medicamento contínuo, está em remissão e vivendo um dia de cada vez. Fernanda Lima, tem 42 anos, foi diagnosticada com LMA há 23 anos e fez transplante de medula. Formada em publicidade e propaganda, atua como secretária em um escritório de advocacia e, paralelamente, trabalha com as irmãs com pesquisas e social media. Considera-se uma pessoa feliz, com fé e esperançosa. Adora fazer yoga, meditar, estar com a família, brincar com a sobrinha de 2 anos, ficar aconchegada com a filha de 4 patas, Capitu, e se puder ter o mar e a natureza junto, melhor ainda. Dr. Lauro Gregianin, médico oncologista pediátrico do Instituto do Câncer Infantil, professor de medicina da URGS, chefe do Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Andréa Gomes, formada pela Universidade Federal de Santa Maria, trabalhadora do SUS há 18 anos, mestre em avaliação e produção de tecnologias para o SUS. Enfermeira da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes do Grupo Hospitalar Conceição, CIDOT-GHC. E Beto Albuquerque, advogado e político brasileiro, foi deputado federal pelo PSB do Rio Grande do Sul por 4 mandatos consecutivos. É presidente do Instituto Pietro, fundado em 2019, em homenagem a Pietro Albuquerque, filho do Beto,
que faleceu em 2009, aos 19 anos, com leucemia mieloide aguda. O luto foi transformado em luta e Beto se tornou uma das principais vozes em prol da doação de medula óssea no Brasil. Então, para começar o nosso bate-papo, eu quero fazer aquela pergunta básica, assim, né, para o Dr. Marcelo Capra, que é: o que é leucemia e quais são os tipos de leucemia? Obrigado, Flávia. Obrigado. Acho que é muito representativo, assim, né? E muito legal ver a luta de cada um, assim, né? Cada um tem suas experiências e vai trazendo isso para a vida e transformando isso, que eu acho mais admirável, né? Em pessoas como vocês que transformaram uma experiência muito negativa de vida, né, numa força para ajudar outras pessoas. Acho que isso é fantástico, assim, eu fico sinceramente emocionado de ver tanta gente e que assim que milita aí, né, na tentativa de ajudar as pessoas. Acho que isso é muito legal. Enfim, eu vou falar assim, em linhas gerais, o que é a leucemia, né? A leucemia é um tipo de câncer, né? O câncer, então, é quando alguma célula do nosso corpo, né, de um organismo que tem uma programação para que ela tenha um tempo de vida, uma forma de se reproduzir, estímulos para começar a se duplicar ou parar de se duplicar, né? É uma célula que é controlada pelo organismo, por um conjunto de mecanismos. Ela, por algum motivo, perde essa capacidade de ser controlada e de se autocontrolar, levando, então, a um processo de reprodução celular descontrolada, e essa reprodução das células de forma descontrolada acaba por atrapalhar aquele organismo, atrapalhar as funções normais daquele organismo, levando, então, o paciente a ter sintomas que são decorrência daqueles processos que deixaram de ser feitos, e a doença, para se reproduzir ou para aquelas células se reproduzirem mais rapidamente, elas acabam produzindo substâncias que visam enganar aquele organismo, porque o organismo, a tendência é ele controlar aquela reprodução desordenada, e ele vai, de certa forma, consumindo aquele organismo para poder reproduzir as células em taxa maior do que o necessário, enganando o sistema imunológico, porque o sistema imunológico deveria controlar aquelas células que estão se reproduzindo sem controle. Então, é uma doença que leva, dependendo, né? E aí já está uma das explicações de que por que leucemia não é tudo igual. Essa taxa de reprodução depende muito do tipo de célula, depende muito, consequentemente, vai gerar um tumor mais ou menos agressivo. Quanto mais rápido for esse processo de reprodução celular, mais agressivo aquele tumor vai ser e mais rapidamente vai levar aquele organismo à morte, né? Existem tumores que eles vão se reproduzir de uma forma muito lenta, que o paciente poderá morrer de outra causa, morrer de velho, né? Não morrer em consequência do tumor. E isso, de certa forma, né? Os tumores se dividem de uma forma bem grosseira, assim, as leucemias não é diferente, em tumores mais agressivos e tumores mais indolentes. Então, cada, né, tumor tem a sua característica. As leucemias, a gente chama isso de leucemias agudas e leucemias crônicas, justamente por essa característica das células terem velocidades de reprodução diferentes. O que, né, nada impede que uma leucemia crônica, por um determinado momento, tenha uma nova alteração e se transforme, então, numa leucemia mais agressiva, que isso também pode acontecer.
Desculpa, estava ajustando aqui com a Ana, tentando ajudar ela a entrar. Mas, então, são divididas, seriam 4 tipos principais que se diz, né, das leucemias, isso? Isso, as leucemias, assim, de forma bem didática, são divididas em leucemias crônicas e leucemias agudas, né? E existe uma segunda divisão que depende dos glóbulos brancos, né? A palavra leucemia vem do latim, que significa sangue branco, né? Isso, na etimologia lá da palavra, era um achado que os pacientes tinham excesso de glóbulos brancos no sangue. Esse excesso de glóbulos brancos deixa o sangue branco, né? Não com a cor vermelha característica, que é devido aos glóbulos vermelhos. À medida que tem muitos glóbulos brancos e a produção de glóbulos vermelhos é diminuída, porque eles vão ocupando espaço lá dentro da medula óssea, o sangue fica com aspecto leitoso. Então, a primeira descrição da leucemia era pela palavra sangue branco. Então, os leucócitos, né, que são os glóbulos brancos, são os soldados que são responsáveis por nos proteger das infecções, né, de uma forma bem didática. Eles, quando em número adequado, o que predomina no sangue humano é a cor vermelha, porque são os glóbulos vermelhos que fazem o sangue ter aquele aspecto vermelho. Porém, quando tem uma grande produção de glóbulos brancos e uma baixa produção de glóbulos vermelhos, o sangue fica mais esbranquiçado, fica um aspecto leitoso, né? Por isso, a palavra que originou isso, né, foram dos achados que viam o sangue mais branco. Então, dentro dos leucócitos, nós temos 2 tipos de glóbulos brancos, basicamente. A série, que a gente chama, que é uma família de glóbulos brancos, que a gente chama de série mieloide, e a outra família, que são a série linfóide, que vão dar origem aos linfócitos, né? Então, cada dessas famílias, cada um dos glóbulos brancos daquelas famílias vão dar origem a diferentes tipos de leucemia. Então, a gente classifica as leucemias de uma forma mais geral como leucemias linfóides e leucemias mieloides. Leucemias linfóides agudas e crônicas e leucemias mieloides agudas e crônicas. Cada uma com um comportamento, com sintomas, com sinais e com tratamentos diferentes, né? Então, esse é, grosso modo, os 4 tipos principais aí de leucemias. Posso fazer 2 perguntas? Por favor. Tá. Porque quando eu fiquei doente, eu era adolescente e eu não ligava muito para o que estava acontecendo, né? Eu só queria sair do hospital. Tu comentaste que o esbranquiçado, isso é a causa da gente ficar bem com aquele aspecto anêmico, bem pálido, assim, isso tem uma relação? E a segunda pergunta era leucemia mielocítica aguda M4, né? Aí até comentando com a Flá Maoli, se fala em mieloide, tu também comentaste, e naquela época a gente falava em mielocítica. É a mesma coisa, só é uma questão de terminologia. Isso, basicamente, assim como linfocítica ou linfoblástica, são pequenas variações, né? Mas é o mesmo sentido, né? A mielocítica ou mieloblástica é uma terminologia que significa a mesma coisa. Mas tu tinhas perguntado também da palidez, né? A palidez, basicamente, vem da falta da produção de glóbulos vermelhos, mais do que do excesso de glóbulos brancos, porque o que a gente percebe na pele de uma pessoa, né, ou dentro do olho ali, quando olha se está anêmico, né, baixa a pálpebra ali e dá uma olhadinha, são os vasos sanguíneos e a coloração da pele mais pálida, geralmente, assim, não é uma coisa grosseira, óbvio, né? É por falta de glóbulos vermelhos, mais do que por excesso de brancos. Então, o aspecto, a anemia é um sintoma, um sinal, né, comum, né, das doenças do sangue, porque qualquer célula que se reproduza com maior
frequência acaba ocupando um espaço, porque dentro dos ossos o espaço ele é limitado, é fechado, né? Não tem como, por exemplo, uma mama pode crescer o tumor e isso, né, vai crescer para fora, porque é um órgão que está externo, assim. Dentro dos ossos é uma cavidade óssea fechada. Então, ali não tem muito para onde crescer, né? E isso causa a falta de espaço, de certa forma, também causa a diminuição da produção de glóbulos vermelhos. Tem outros mecanismos que os tumores levam às anemias, né? Não é só esse, mas esse é um deles e é importante nas leucemias. Perfeito. Posso fazer outra pergunta? Claro, Fê. Claro, é que para mim é interessante porque eu morro de saudades do Dr. Downey, que foi um oncologista, assim, ele era como um pai para mim, de vez em quando a minha mãe cutucava ele, né? Dr. Downey, vamos fazer o mielograma, aquele da medula, né? E eu estava sempre com febre doente, então, e eu sinto falta dele, assim, de conversar, mas que bom que a gente está aqui, que daí eu me lembro das coisas que eu passei e posso ir perguntando. E eu me lembro que eu emagreci sem nenhum esforço, e as mieloides agudas podem ter essas células doentes, elas podem, como a leucemia é uma doença que circula pelo corpo, né? Diferentemente de um tumor de mama, de pulmão, enfim, que não é da natureza daquela célula entrar na circulação. Mas os tumores sanguíneos, digamos assim, né, as leucemias, essas células circulam normalmente. Quando uma célula tumoral ela circula, ela pode, digamos assim, estacionar em vários locais. E um deles, a gengiva, é um local que a leucemia mieloide aguda pode infiltrar, pode se depositar ali, né? Então, o aumento da gengiva é um sinal de leucemia mieloide aguda de um subtipo específico, né? Essas leucemias, óbvio, hoje em dia tem muitos tipos e cada tipo a gente brinca, assim, brinca não, mas de uma forma didática diz para os pacientes, olha, a leucemia tem o nome, o sobrenome e o CPF. A gente sabe que leucemia mieloide aguda é o nome e o sobrenome. O CPF é a M4, é a promielocítica, enfim, tem uma série de outras características que diferenciam as leucemias umas das outras. E essas subtipos podem ter características clínicas diferentes, prognóstico diferente. Então, determinadas alterações já tornam aquela leucemia mais resistente aos tratamentos, ou alguns tratamentos vão funcionar e outros não vão funcionar. Então, a partir dessas características é que a gente sabe, escolhe os tratamentos, se vai fazer transplante ou não vai, se vai fazer no primeiro tratamento ou não, dependendo, então, dessas características que resumindo, eu digo para os pacientes que é o CPF da leucemia, né? Porque são características muito próprias daquela doença que vão ajudar, né, a escolher, enfim, a planejar o tratamento. E daqui a pouco cada organismo reage de uma forma à leucemia, né? Cada um tem eu vejo que cada um tem um sintoma, né? Naquela época se falava muito em que as pessoas tinham muitos roxos, então era um sinal de que poderia vir a ter leucemia, né? E eu não tive manchas nenhuma, realmente foi uma coisa muito sutil, assim, que a gente não se deu conta porque era muito do dia a dia e como era verão, eu sempre tive pressão baixa, a gente achou que o cansaço era da pressão, era estresse em função do vestibular, então não se deu a atenção que a gente realmente não dá, porque nem se imagina que tu vai passar por isso, né? Então são coisas mais corriqueiras, eu acho que cada organismo responde de uma forma, né? O seu CPF. Sem dúvida. Os sintomas, eles são variáveis, assim, né? Então, cada paciente, às vezes, tem sintomas, assim, às vezes mais evidentes, às vezes mais frustros, né? Mas
em última análise, assim, especialmente nas crianças, isso acontece muito, né? Podem ter sintomas que confundem com outras doenças, e essa, digamos, a iniciativa de buscar atendimento, a iniciativa de fazer um exame, um hemograma, né, que é o exame que fundamentalmente vai trazer essa suspeita, é o que muda, né, a abordagem. Então, às vezes, tu pode ficar suspeitando uma coisa aqui, uma ali, e com o exame é que a coisa começa. Mas, claro, que muitos sintomas também não dá para criar um pânico nas pessoas de que qualquer mancha roxa é leucemia. Porque isso também é muito ruim, uma mancha roxa numa criança é muito comum, né? O Lauro talvez possa falar um pouquinho, mas são sintomas que são do dia a dia, todo mundo que se bate tem uma mancha roxa. Então, é uma questão de ver também se isso é proporcional ou não àquela batida, se é uma coisa usual ou não, para não sair todo mundo, né, enxergando leucemia, que ainda assim, apesar de uma doença rara, é uma doença grave, né? Então, tem que ter uma certa responsabilidade para não criar um pânico também nas pessoas em relação a isso. E uma coisa que eu notei também, tudo por experiência, claro, isso que eu vou comentando, é que as pessoas ficaram numa neura, assim, de que... E diziam, então, quem tem anemia vai ter leucemia. A gente tentava explicar para as pessoas que uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? Quer dizer, não existe uma relação. Até porque tu estar anêmica, existe uma série de outras causas, né? Não tem nada a ver com a leucemia, não é porque eu fiquei anêmica e tive a leucemia que uma pessoa, todos vão ter, tá anêmica, então tem leucemia, né? Então, acho que é muito isso, cada corpo responde, responde à doença, assim, mostrando, e não tem não se generaliza tudo, né? Cada um tem os seus sintomas, a sua forma de responder à doença, assim. Eu vejo muito assim, pelo menos. Exatamente. Queria perguntar para o Dr. Lauro como é o trabalho do ICI, do Instituto do Câncer Infantil, com as crianças e adolescentes com leucemia, como é que funciona, até para essa questão, né, do roxo, que a gente é comum da infância, né, como o Dr. Marcelo comentou. Qual é a estatística para essas crianças? Elas chegam com um diagnóstico mais tardio pelos sintomas não serem tão específicos, ou se consegue o diagnóstico mais precoce? Primeiramente, agradeço muito a oportunidade de estar aqui presente, né? Eu conheço alguns de vocês, o Dr. Marcelo aí, maravilhoso. Então, assim, gente, para começar, a gente, para ter uma noção, né? Criança, a gente existe uma denominação até 18, 19 anos. A gente tem uma expectativa anual no Rio Grande do Sul. Eu diria aproximadamente 100 casos de leucemia por ano. Tá? É um chute dirigido, assim, né? A gente pega o percentual, mais ou menos 1/4 das neoplasias nessa idade são as leucemias, 90% delas, 95% delas são agudas. 85% linfóide ou linfoblástica, e os demais 10%, 5%, mieloides agudas, tá? Como o Marcelo falou super bem, né? Então, assim, a manifestação inicial, a mancha roxa, é uma das manifestações que é decorrente de uma queda da produção das plaquetas. Assim como o Marcelo explicou que cai a produção das hemácias, também caem das plaquetas. A queda de plaquetas durante um período lá, 2, 3, 4, 5 dias, a pessoa está aí caminhando, a criança brincando, bateu desproporcionalmente, aparece um roxo enorme, ou tem um sangramento gengival espontâneo, ou o sangramento do nariz, uma epistaxe, né, que a gente denomina. Então, são sintomas que podem acontecer. O mais comum mesmo é a anemia, né, que já foi conversado. Bom, dando um parênteses, né, mudando um pouquinho de assunto, o Instituto Câncer Infantil, como todos sabem, é uma ONG que tem como um dos objetivos é dar o apoio a essas crianças, principalmente durante a fase de tratamento e posteriormente no acompanhamento delas após o término do tratamento. E aí ele recebe essas crianças, incluindo as com leucemias, obviamente,
e dar aquele suporte que os hospitais, né, basicamente os 3 hospitais aqui na capital com os quais o Instituto tem o convênio, é o Hospital Santo Antônio, Conceição, Hospital de Clínicas. Então, as crianças que estão em tratamento nesses centros encaminham, quando necessário, essas crianças e suas famílias ao Instituto, onde tem uma abordagem multidisciplinar à disposição, né? Que aí inclui odonto, pedagogia, fono, nutri. Então, a série de... né? Eu mesmo estou lá à disposição, às vezes, para tirar alguma dúvida médica, né? A gente não interfere em absolutamente nada naquilo que o paciente está recebendo, mas a gente procura agregar uma abordagem multidisciplinar para aquela criança e aquela família, que nos dias de hoje se sabe bem que as condições financeiras muitas vezes não permitem. O Instituto também coloca aí auxílio para transporte, alimentação, tanto a alimentação daquele dia como cesta básica. Tem uma área lá muito interessante no Instituto, que é roupas, né? A parte nutricional não é simplesmente dar comida, mas assim ensinar a mãe a cozinhar adequadamente para aquela criança, que nesse período de imunossupressão, né, em função da químio, às vezes da rádio, tem mucosite, tem dificuldade para aceitar determinados alimentos. Então, a nutricionista, né, um exemplo que eu estou dando, ela tendo o conhecimento, né, técnico de como uma criança em quimioterapia precisa se alimentar, ela vai ensinar aquela mãe, que ela não é obrigada a saber, como cozinhar, como principalmente manter os alimentos armazenados adequadamente, sem perder o aspecto nutricional, vitaminas, proteínas, enfim, tudo que a criança necessita. Então, aquele plus, assim, que faz a diferença na parte de segmento do tratamento. Flávia, era isso. Assim, se tiver... Eu posso complementar com mais coisas, mas aí vai me direcionando. Não, a gente vai conversando. Eu admiro muito o trabalho do Instituto Câncer Infantil. A gente já fez alguns trabalhos em parceria, né? Nós fizemos oficinas de bonecos para os pacientes no Natal da Coragem. A gente fez o Juntos pela Vida em 2019, que é um evento que volta e meia eu converso com a Fernanda Furtado e a gente diz, vamos repetir, mas agora ainda não é o momento, né, oportuno, mas vai chegar essa fase para a gente poder fazer mais coisas juntos, porque eu acho que esse evento do Juntos pela Vida que a gente fez em 2019, por exemplo, a gente trouxe uma série de brincadeiras para falar sobre transplante de medula, para falar sobre sintomas, né? Então, falar os nomes das doenças, é importante que as pessoas saibam, porque às vezes elas não sabem que existem outros tipos de leucemia, e aí descobre e acha que todo mundo vai fazer transplante. Então, a gente trouxe essa parte mais lúdica para poder falar de um assunto que é sério, né? Mas se a gente não traz um pouco de brincadeira para isso, fica afugenta as pessoas, né? Assim, as pessoas não querem, ninguém quer falar sobre doença, né? Vamos combinar, a gente está num grupo diferente, assim, em geral as pessoas fogem do assunto, e a gente tenta trazer esse assunto exatamente para que se tire esses mitos sobre o câncer, né? Eu queria... Oi. A gente tem uma pergunta aqui no chat. Que beleza. Una colocar nesse momento, depois da fala do Dr. Marcelo e do Dr. Lauro, que a Roberta está perguntando sobre sinais de alarme. Quais são os sinais que podem chamar mais atenção? Quem quer responder? Posso falar alguma coisa? O Marcelo complementa aí e dá... Bom, assim, em crianças, normalmente, isso que a gente estava comentando, né? Anemia. Anemia se traduz por palidez, que quando for mais intensa, a criança ela começa a ter um pouco de prostração, ela tem menos vontade de brincar, né? Ela fica mais apática, mais quietinha. Só que, assim, daí vem a questão das manchas roxas, que a gente já comentou, eventualmente pode ter uma febrezinha baixa, mas o importante, assim, é que isso tudo é muito rápido,
É uma questão assim de 7, 10 dias, desde o momento que a criança está aparentemente, clinicamente normal, para ficar adoentada, entre aspas, né? Então é agudo, por isso se denomina agudo. Obviamente que os primeiros dias vai se assemelhar a uma virose, a uma gripe, a uma outra condição comum da infância. Então, não é assim, ah, meu Deus, eu assisti a palestra, será que é uma... Não, não é assim, tá? O importante é assim, ó, o sinal de alerta vem quando existe uma persistência e uma piora gradual daqueles sintomas, que começa a se desviar um pouquinho, destoar de doenças comuns da infância. Então, a família não precisa ter essa responsabilidade, ela vai acionar o seu pediatra ou vai numa UBS, né, e explicar, olha, está acontecendo isso, será que não é uma leucemia, doutor? Você pode dizer, né? Não tem problema, é o momento para tirar dúvidas, né? Então, aí começa aquele processo. Ah, acho que não sei o quê, vamos cuidar, vamos dar um medicamento aqui, outro ali. 2, 3 dias depois a coisa piora. Bom, aí a coisa está apertando, né? Então, o alerta mesmo, ele começa no momento em que destoa de uma condição de doença habitual de pediatria. Vai lá, Marcelo, complementa aí. Então eu vou pegar o gancho aqui do Lauro e vou falar dos sintomas das leucemias crônicas, né? Então, assim, as leucemias crônicas, eu vi que tem alguém, a Ana Cláudia, né, que tem uma leucemia mieloide crônica. A apresentação pode ser, né, bem diferente dessas leucemias agudas, em que o paciente, em poucos dias ou semanas no máximo, ele tem sintomas que vão levar ele à emergência, né? Ou seja, uma mancha roxa, um sangramento que não para, uma coisa muito diferente e que o paciente meio que vai, espontaneamente, ele vai procurar atendimento. As leucemias crônicas, muitas vezes, e conforme o nível de saúde de uma população, elas podem ser descobertas num check-up, né? O paciente que não sentia nada foi fazer o seu check-up lá, o seu exame, ou por outro motivo, e aparece lá uma alteração no hemograma, que vai, então, no fim das contas, ser diagnosticado uma leucemia crônica. As outras, né, outros pacientes podem ter sinais de emagrecimento, sudorese noturna, aumento do baço, são sintomas de leucemias mais crônicas, que são, às vezes, a gente vê pacientes que têm um baço enorme, e a gente diz, meu Deus, mas como que cresceu uma criança dentro da tua barriga e tu não viu, né? E às vezes o paciente diz, pois é, até achava que tinha aqui, comia e ficava saciado mais rapidamente, né? O estômago fica comprimido pelo baço, então come um pouquinho, já tá saciado. São sintomas de doenças mais crônicas que levaram meses para trazer algum sintoma, né? Então, tem essas duas faces, eu diria, né? A doença aguda, que foi o que o Lauro disse, e as doenças crônicas podem ser descobertas de uma forma até... A leucemia mieloide crônica, hoje, em países em que tem níveis de saúde melhores, são diagnosticados em exames de rotina, né? Em boa parte dos casos. Obviamente que aqui nós temos um nível, dependendo do público, né, um nível pior, então ainda tem pacientes que chegam em fases avançadas. Por quê? Porque nunca foram no médico, não têm o hábito de fazer exames, enfim. Acho que isso também faz com que a gente deva conscientizar as pessoas que procurem o seu médico, assim, ou sentindo alguma coisa diferente ou nova, mesmo, né, porque tem muito essa cultura de esperar um sintoma, né? Assim, se for olhar uma criança que não tem nada, ela tem que ir no pediatra. Ela tem, né, tem consultas de rotina. Um adulto jovem tem seu calendário de saúde que não depende de sintomas, né? A gente, se for esperar um sintoma para procurar o médico, em muitos tumores a gente vai diagnosticar tumores avançados. E isso, em termos de resultado, é muito ruim. Então, também a gente tem que aproveitar
e trabalhar a prevenção, o autoexame, o conhecimento do seu corpo, para a pessoa, né, ter uma rotina de saúde que não seja só também demandada por sintoma. Flávia, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Eu tive leucemia mieloide aguda, né? Mas eu tenho um primo em 2º grau, que é criança, ele fez 6 anos agora, que foi diagnosticado com leucemia linfóide aguda. E um dos sintomas que ele teve era dor nos ossos. E demorou um pouco para ser diagnosticado com leucemia, porque os médicos estavam pesquisando como artrose, artrite, alguma coisa assim. E eu lembro que quando eu estava internada no hospital, a gente tinha encontros de pacientes também para conversar, e lembro de um senhor que também demorou meses para ser diagnosticado como leucemia linfóide aguda, porque ele tinha, se não me engano, dor no joelho, ele tinha um problema no joelho já, e ele começou também com dor nos ossos, e ele chegou a fazer uma cirurgia no joelho antes que diagnosticasse como leucemia. Então, eu queria saber se esse é um sintoma comum também, dor nos ossos e tal, e se é uma diferença da leucemia linfóide para a leucemia mieloide, né, esse tipo de sintoma. Vai lá, Laura. A dor nos ossos, ela é uma dor relativamente comum entre os pacientes com diagnóstico de leucemia, menos frequente que as outras sintomas que eu falei, né? E, em geral, dor nos ossos, eles põem as mãos nas coxas, né? Ou do lado direito, ou do esquerdo, e às vezes põem na região do quadril, nas costas, assim. É uma dor inespecífica, não tem um ponto. Dói bem aqui. Não, é uma dor geral, e o Marcelo explicou bem antes, né? Às vezes a presença daquela quantidade enorme, imensa de células da leucemia dentro do canal medular aí, da medula, do osso, pode determinar uma pressão aí e possivelmente seja a causa disso, né? Então, representa uma doença que está em franca progressão. Agora, obviamente, né, que tem outras dores, né? A criança, classicamente, tem aquilo que a gente chama dor do crescimento, uma dor, em geral, 8, 10 anos de idade, acorda a criança de madrugada, às vezes chora de dor no meio da madrugada, dor nas pernas, e aí faz uma massagenzinha, dá um remedinho, não sei o que, passou, o resto do dia fica feliz da vida, né? Só que essa dor, às vezes, vem, fica um mês sem aparecer, aí aparece 2, 3 noites, muito diferente da dor da leucemia aguda, né? Que ela vem, o dia seguinte ela vem um pouquinho mais forte, e assim sucessivamente, né? Então, é o diagnóstico diferencial mais comum. Então, a dor óssea, em geral, tem a ver com isso. E essas são as localizações mais comuns. Posso falar, Flávia? Claro. Então, só um pouquinho da experiência que eu tive com o Pietro, né? Que foi diagnosticado com leucemia mieloide aguda. O Pietro estava fazendo, antes dele fazer vestibular lá na UFSC, em Santa Catarina, ele já demonstrava um certo cansaço na semana anterior, ele se sentia cansado para caminhar, e durante o vestibular na UFSC, que ele fez para cinema, inclusive tinha sido aprovado no vestibular, ele teve muita náusea, teve vômito, além do cansaço, evidentemente, e nós até no primeiro momento achávamos que podia ser o estresse, né, por conta do vestibular, da disputa, assim por diante. E quando ele retornou de Santa Catarina, tão logo ele teve desmaios, né? Ele começou a ter desmaios também. Eu conheci o Capra, né, nessa circunstância no Hospital Mãe de Deus. Diagnóstico era de leucemia, né? Imagino esses vômitos. A grande dificuldade, eu acho, da leucemia, né, mais leigos, né, que não temos esse... Eu não tinha ideia do que era uma leucemia, né? A maioria da população não sabe o que é uma leucemia, por isso eu cumprimento todos os amigos
da vida que estão aqui participando desse encontro, Flávia, porque, de uma forma ou de outra, as pessoas poderão ver, assistir e compreender um pouco, né? Mas também a gente não precisa de muito tempo quando o raio cai dentro da casa da gente, para a gente entender rápido que é um câncer, né? Eu entendi rapidamente quando eu cheguei no hospital, ele estava no... Se eu não me lembro, na época, eu acho que era o 10º andar, no Mãe de Deus, que era o andar da oncologia. Aí eu tomei um susto. E a cada dia uma notícia, a cada hora uma notícia de maio. Esse quadro de anemia, esse quadro de vômito, de náuseas, foi a característica do diagnóstico do Pietro que nos surpreendeu. E, de fato, a gente não tem nem como imaginar antes, né? A gente não tem nem como, a rigor, fazer qualquer tipo de prevenção no menino com 17 anos. Nos surpreendeu. Eu costumo, nas falas que eu faço, nessas campanhas de convencimento, de conscientização para o cadastro de doador de medula. Aliás, eu estou aqui em Vitória, no Espírito Santo, hoje. Eu estou vendo um pouco da experiência da educação aqui no Espírito Santo e fui visitar uma escola hoje aqui com ensino de tempo integral e eles estavam na parte da manhã reunidos discutindo o Setembro Amarelo, né? Pedindo licença para falar e falei da questão da medula, Setembro Amarelo, a doação, né, e também do suicídio e assim por diante. E eu sempre simplifico no meu linguajar mais coloquial que, a meu juízo, né, na minha compreensão, a leucemia é a falência do nosso sistema imunológico, de certa forma. É a fabriquinha aquela que produz tudo que nos faz ficar em pé, né? Todas essas hemácias, né, que estão sendo citadas, e daqui a um pouco ela decide parar de funcionar. Né? E não funciona mais. E aí ficamos... E todas essas consequências. Então, é uma falência da fábrica. A leucemia, para mim, é a falência da fábrica central do nosso organismo, que é o nosso sistema imunológico, né? E as consequências todos nós sabemos. E a leucemia mieloide aguda, ela é muito desafiadora, né? Quando ela é genética do paciente, né? Não é genética de família, é genética do paciente, e que você fica sabendo que só um transplante é capaz e naquela época, nós doadores de medula no Redome, no Rio Grande do Sul, éramos lá uns 35 mil doadores cadastrados. Você começa a entender o drama, né, que isso ocorre. Claro que tudo isso mudou muito, felizmente, pelo esforço, mentes, corações, mãos de muita gente. A lei que eu fiz na época como deputado federal da Semana Nacional de Mobilização de Medula Óssea, graças a Deus, foi uma lei que, de certa forma, tocou muita gente, muitos estados que não tinham entendimento, nem apoiavam, governos que não apoiavam hemocentros, né, acabaram sendo sensibilizados por isso. E hoje a gente tem 5,5 milhões de doadores cadastrados no Redome, aqui, cadastros nacionais, mas o grande avanço pela qualidade dos hemocentros, que acabaram sendo as vias de ingresso dos doadores, e também da qualidade através do Instituto Nacional do Câncer, nos permitiu ter esse link com todos os bancos de doadores e americanos. Então, hoje nós temos mais de 45 milhões de doadores à disposição de qualquer paciente, né, com leucemia, o que aumenta muito a possibilidade do transplante, na medida em que pelo menos 65%, 60% dos pacientes com leucemias precisam do transplante. Outros, graças a Deus,
resolvem o problema num autotransplante, quando não é genético, ou na quimioterapia, ou na radioterapia, e assim por diante. Então, é sempre um susto, né? E eu sempre digo para as pessoas e aqueles que vão nos assistir aqui, não espere o raio cair na sala da tua casa. Seja solidário, vá te cadastrar como doador de medula, né? Diga lá para a tua família que você quer ser doador de órgãos. Claro, ninguém quer morrer, mas se a gente tiver, lamentavelmente, um episódio de morte, a gente tem que dizer para o pai, para a mãe, para o namorado, a namorada, o marido, a esposa, que a gente quer doar os órgãos. Nós temos que ser solidários. Vivemos tempos de carência de empatia, né? E nessa nossa área que envolve leucemias e outras 77 doenças passíveis de cura através do transplante de medula, nós temos que não parar nunca. Acho que o Beto trancou mais agora. As Beto, pessoas perdem um tempinho, são de cadastros. Sim. Acho que essa... Tinha uma pergunta ali, eu acho, né, Flávia? Tinha. A Ana está com a mão levantada. A Ana, você quer fazer pergunta, Ana Lúcia? Então vem, depois a gente faz a outra do chat. Oi. Eu a terceira. Boa noite, tudo bom? Eu queria entender um pouquinho como é que está a situação do acesso do diagnóstico e tratamento aqui no Rio Grande do Sul. E também, né, no país. Por exemplo, para o paciente sintomático, né? Como que está a questão ele consegue fazer os exames de diagnóstico? Como está esse acesso, principalmente para os pacientes de leucemia que têm suspeita de leucemia aguda, né? É respeitado o prazo de 30 dias no SUS, que eu imagino que para a leucemia aguda, pelo que o Dr. Marcelo Capra falou, até é muito tempo. E também tem a questão do prazo de 60 dias para o início do tratamento, né? Não sei se isso é respeitado ou não, inclusive para os casos que não são para transplante. E tem uma outra questão também que me incomoda, que muitas palestras, já assisti muitas palestras em que os médicos que trabalham, né, no SUS atendem no SUS e no privado, eles dizem que eles não podem receitar o mesmo medicamento de manhã e de tarde. E queria entender se para a leucemia é a mesma coisa. Se tem também essa diferença entre o SUS e o privado, assim, se é muita diferença, se é pouca diferença, como que é esse cenário? Quer falar antes, Laura? Quer que eu fale? Fala aí, depois eu complemento. Tá. Assim, a gente tem realidades, eu acho que um pouco diferentes na pediatria e nos adultos, tá? Não diria assim, tem muitas coisas em comum, mas tem algumas. A grande diferença, os adultos, né? Nós temos uma dificuldade de leitos. Então, as leucemias agudas, e a gente é interessante, né, ver como as coisas se constroem assim. Então, uma leucemia aguda, se a gente obedecer à lei dos 60 dias para tratamento, nós não vamos tratar ninguém, porque vão morrer todas as pessoas antes do prazo da lei. Então, a lei, claro, veio daquela perspectiva, assim, de uma orientação geral, óbvio, né? De tentar ser uma coisa, o espírito da lei, né? De ser uma coisa abrangente, mas é óbvio que doenças agressivas não podem esperar os 60 dias, embora, né? Às vezes, casos mais difíceis, que o sintoma não é tão evidente e tal, possam levar mais tempo para ser diagnosticados. Seria um prazo máximo de 60 dias, né? Mas a gente, quando a gente ensina isso, né, para os alunos, assim, se viu no hemograma, que é um exame comum, as células leucêmicas lá, que são os blastos, isso equivale a um infarto, a um AVC. Ninguém
pensa numa doença como infarto e AVC como uma coisa que não é urgente, né? Se tu fores ligar para o SAMU, por exemplo, e disser assim, olha, estou com uma leucemia aguda, o SAMU vai dizer, bom, vai no posto, sei lá onde vai, mas aqui não é com o SAMU, né? E para nós, a leucemia aguda é uma emergência médica. Os pacientes morrem rápido. E isso, na cultura, né, assim, enfim, da saúde, não é uma coisa assim tão urgente. Então, acho que isso, em parte, a gente tem que lutar por isso. Tem que ter a vaga zero da leucemia aguda. Isso não pode depender do leito, do não sei o quê. Não, não. O AVC não depende de leito. Se ligar para o SAMU e dizer que não está mais falando, perdeu a força num lado do corpo, isso entra na emergência sem dar vaga nenhuma, é vaga zero. Então, acho que isso também é parte dos desafios aí que a gente tem, né, de que esse tipo de doença, cada dia tu perde chance de curar as pessoas. E a gente tem que lutar para ter leito disponível, para aceitar esses pacientes rapidamente, para conseguir começar a tratar. Tem tipos de leucemia que são muito agressivos e que os pacientes morrem de um dia para o outro, tem um sangramento cerebral e morrem. Então, esse tipo de coisa a gente tem que lutar e tem que melhorar. A outra questão são os medicamentos, né? A gente sabe que o SUS tem dificuldades no diagnóstico, nos exames, tem diagnóstico nos tratamentos, nas drogas, tem dificuldade de infraestrutura, tem, enfim, uma série de dificuldades e que o sistema privado também tem suas dificuldades. Os planos de saúde também não cobrem todas as drogas. Agora acabou de ser vetado a lei que dava acesso aos tratamentos orais, né? Então, o privado também tem dificuldades, também não cobre determinados exames para leucemia. Então, a gente tem dificuldades nos dois públicos. Obviamente que o sistema público tem mais dificuldades em algumas, né? Mas também tem coisas muito boas no sistema público que no sistema privado também não tem, né? Não, acho que a gente tem que tentar melhorar os dois sistemas, né? E não, enfim, dizer que um né? Cada um tem seus problemas e suas vantagens e desvantagens, mas obviamente o sistema privado tu tem proporcionalmente mais acesso, né? Mais facilidade de aceitar os pacientes numa emergência, por exemplo, né? Tem mais algumas facilidades. Eu vou acrescentar aqui a parte pediátrica. Do ponto de vista de crianças com leucemia aguda, o sistema público SUS aqui no Rio Grande do Sul é muito bom, é ótimo, dá para se dizer. A gente tem 6 hospitais habilitados, né, CACOM, UNACOM, para atender crianças. Eu diria o seguinte, ó, se dessem 10 milhões de dólares para fazer um hospital para atender criança com câncer, não precisa. Dá para o adulto. O cenário do adulto é muito diferente. O que eu ouço falar dos colegas é uma deficiência de pessoas e principalmente de centros habilitados, centro com a estruturação. Não adianta botar uma cama lá, né? Não, tu tem que ter todo o entorno. Em crianças, a criança chega numa UBS, se o pediatra suspeitar de leucemia, ele encaminha para um atendimento de uma emergência ou coisa assim. Aquela emergência, ela entra no sistema denominado GERINT, né, Marcelo? Gerenciamento de internações. Ela coloca no GERINT, como se imagina um painel que ele é público para os hospitais do SUS. Os hospitais têm seus núcleos de gerenciamento de pacientes, o NIR, né? Núcleo Interno de Regulação. Cada hospital tem seu NIR. Eles estão sempre olhando esse painel. Aí, plim, caiu lá uma criança, 8 anos, suspeita de leucemia. Essa criança ela não fica 24 horas esperando vaga, alguém vai aceitar ela. Aquele hospital que der o aceite, automaticamente a pessoa que solicitou o leito vai receber lá o aviso, encaminhar para o Hospital São Vicente de Paula, Passo Fundo, aceitam o paciente.
não precisa nem telefonar, é tudo meio virtual. Aí ele põe a criança lá na ambulância e vai lá para o São Vicente Paula. E assim ocorre, assim, felizmente a disponibilidade de vagas para a oncologia pediátrica ela é suficiente. Ela não está deficiente, praticamente não existe fila de espera. Isso é válido para consultas, para aqueles casos que não é leucemia, mas precisa atendimento, mas não é urgente, não é assim desespero já à noite, não. Espera, pode esperar uma semana. No máximo uma semana se consegue vaga, primeira consulta via SUS. O sistema privado particular ele é ótimo, obviamente, mas o SUS ele tem uma vantagem, porque essas doenças menos comuns, quando tu tem uma estrutura montada, é banco de sangue, é laboratório, é hemograma, é transfusão. Quando tu tem uma estrutura azeitada, o paciente ele entra nesse fluxo, a coisa anda, sabe? A coisa anda. Quando tu leva para um hospital maravilhoso, mas que não tenha familiaridade com esse paciente, dá umas trancadinhas aqui, uma trancadinha ali, sabe? A enfermeira da noite não conhece catéter, ela vai esperar para a enfermeira da manhã que conhece para funcionar. Entende? Esses são pequenos detalhezinhos que no somar ele tem suas vantagens. O SUS, ele é, do meu ponto de vista, né? Os centros que eu conheço no Rio Grande do Sul, ele é ótimo, e todos os colegas que eu conheço, que são, né, não são tantos assim, eles utilizam protocolos de tratamento, praticamente todos eles usam o protocolo europeu, né? Nós aqui, acho que todo mundo usa. É um protocolo super atual, recente, reconhecido, né? Sacramentado pela ciência, e assim a gente vê o cenário dessas crianças a nível de SUS, né? Medicamentos, praticamente todos, existem aqueles novos, anticorpos monoclonais, terapias-alvo, assim, e daí aí entra no item judicialização, né, Marcelo, que também tu deve conhecer, que é um capítulo à parte dentro da oncologia, da hematologia, enfim. Perfeito. A gente tem a pergunta da Roberta, mas para responder a pergunta da Roberta, eu quero chamar a Andréia, que está aqui quietinha, nos ouvindo. A Andréia é enfermeira, né? Trabalha com transplante, certo, Andréia? Tu me corrige qualquer coisa. E eu queria saber um pouquinho do papel da enfermagem no transplante, né? Eu tive essa experiência, não foi leucemia, foi linfoma, e sei um pouco, assim, desse papel da enfermagem nesse momento tão delicado, né, da vida do paciente. Então, mais uma vez, boa noite a todos os participantes, então, nessa roda, né, de conversa, aos pessoal que está participando também, né, online, ali, através do chat. Então, Flávia, eu sou enfermeira, né, já sou formada há 18 anos, eu não tive, Flávia, experiência em setor oncológico, especificamente como enfermeira assistencial, tá? A minha maior experiência, então, dentro do grupo GHC, como enfermeira emergencista e como enfermeira coordenadora intra-hospitalar de transplante, tá? Mas aqui, então, no GHC, a gente trabalha, né, na doação de órgãos e tecidos, né? A gente sabe que, assim, ó, eu, como enfermeira, eu posso colocar que a enfermagem é a que está 24 horas com o paciente, né? Então, eu vou puxar um pouco essa farinha aí para o meu assado, né? E vou dizer que é essencial, né? Em trazer essa humanização, esse apoio, a parte científica também, né? A importância de nós termos, então, enfermeiros especialistas atuando nessas áreas, e não qualquer um, porque a gente não vai colocar um pediatra na oncologia, né? Então, por que colocar uma enfermeira generalista também no setor oncológico? Pelo menos essa é a avaliação que eu faço, tá? Então, nós retomamos o trabalho da CIDOT em agosto, agora desse ano, né? As atividades, elas estavam suspensas desde agosto de 2019,
né? Nós ficamos então 2 anos parados. Eu gostaria de só fazer uma contribuição, tá, na fala ali da Ana Lúcia, e tentando complementar, ousando complementar os colegas médicos, quando a gente pensa que realmente nem todas as leucemias são iguais, né? Quando a gente pode refletir que é uma doença que também fala de acesso, né? Que também fala do perfil socioeconômico da população que é acometida por essa doença, e que, então, o desfecho vai depender muito, né, de onde essa pessoa nasceu, né? Que tipo de acesso ela vai ter ao sistema de saúde, tá? Gostaria só de fazer essa provocação. Quando tu me fizeste o convite ali, eu quero te agradecer, né, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui aprendendo com vocês e fazendo essa troca. Eu trabalhei especificamente no cadastro de doadores de medula óssea, tá? Como integrante, então, da CIDOT, né? O GHC, ele fez o cadastro de doação de medula óssea de 2013 a 2018, tá? Em 2018, então, o cadastro foi suspenso, né? A nossa realização de cadastro aqui no nosso banco de sangue, então, do Hospital Conceição. Mas nesses anos, então, de cadastro, nós tivemos 6 doadores de medula óssea do nosso cadastro, né? Quando a gente pensa, então, que foram 6 vidas ali, né, que tiveram essa oportunidade, então, de fazer esse tratamento, né, que seria o último recurso, né? Quando todos os outros recursos falham, todos os outros tratamentos falham, a gente sabe que o transplante de medula óssea, então, seria esse último recurso. Então, nós fazíamos esse cadastro no banco de sangue, né? Eu era uma dos membros, então, que fazia esse cadastro, né? Nós fizemos, então, um treinamento, recebemos um treinamento, nós tínhamos acesso ao site do Redome, né? Que é o Registro de Doadores Voluntários, então, de medula óssea. As pessoas que vinham no banco de sangue para doar sangue ou vinham de demanda espontânea, nós fazíamos a oferta, então, desse cadastro, nós dávamos orientações, né, e realizávamos, então, o cadastro. A última portaria, né, que é de junho de 2021, ela alterou a idade, né, que as pessoas podem fazer o cadastro, então, de medula óssea. Antes era dos 18 até 55 anos, né, e atualmente, então, é dos 18 aos 35 anos. Né? Quando nós fazemos o cadastro, a gente explicava todo o processo, as pessoas tinham várias perguntas, e como eu te disse, a gente fazia um treinamento, né, para tirar essas dúvidas e que a pessoa efetivasse esse cadastro. Tem várias contraindicações, nós temos os locais aqui em Porto Alegre, nós orientávamos os locais onde aqui em Porto Alegre era feito esse transplante, né, de medula óssea, que atualmente é a Santa Casa e o Clínicas, né, essa é a informação que eu tenho, que somente a Santa Casa e o Clínicas, então, fazem transplante de medula óssea em Porto Alegre. Deixa eu ver. Acho que é isso, né, por enquanto, né, de informações. Estou aqui à disposição. Passo a fala para ti, Flávia. Ju, tá com o microfone aberto? Isso. Eu quero fazer uma pergunta. Eu fiz cadastro no Redome em 2014, eu acho, não antes. 2008, 2009, eu fiz o cadastro no Redome, bastante tempo atrás. Em Curitiba, tinha uma tenda no meio do... Eu estava participando do congresso, tinha uma tenda gigantesca no meio do centro, e eles estavam fazendo coleta, eles estavam, inclusive, fazendo a coleta de material das pessoas, né? Então, a gente cadastrava ali o nome e fazia a coleta. Muitas pessoas me perguntam hoje sobre em que lugar as pessoas podem se
se cadastrar no banco de doador de medula. Pergunta que a gente muitas vezes não sabe responder, porque eu fui pega no meio da rua, né? Assim, basicamente. Sim. Eu queria te perguntar isso e também, assim, perguntar, não sei se tu saberia me responder isso, mas eu sinto falta e talvez o Beto Albuquerque também tenha alguma coisa para falar a respeito disso. Campanha de cadastro de banco de doador de medula, sabe? Eu acho que é uma coisa tão importante, porque a gente sabe que a compatibilidade, a chance de compatibilidade é pequena, então, gente, se tiver num banco de dados, maior vai ser a chance de encontrar um doador compatível, né? E às vezes me parece que é uma coisa que fica meio perdida, assim, a gente não vê muita notícia sobre isso, né? Não tem muita não tem... eu sinto falta de campanhas massivas, assim, sabe? E acho que se a gente puder, assim, nós temos representantes aqui nós do Camaleão, a gente tem o Dr. Lauro do ICI, a gente tem o Beto Albuquerque, que também tem uma ação social, né? A gente tem, assim, pessoas aqui que podem, de alguma forma, trabalhar em conjunto para, daqui a pouco, fazer um pouco mais de barulho a respeito disso, né? Certo. Juliana, eu concordo, né? Concordo totalmente com você. Eu estava me preparando, então, para essa live, né? Porque, como eu te disse, a gente parou aqui de fazer o cadastro do Redomo em 2018, né? Então, depois de conversa com a Flávia, né? Eu fui buscar até essas informações, as mais atualizadas. E como há informação desatualizada, né? Então, atualmente, né? Os 2 bancos de sangue que fazem cadastro de medula óssea em Porto Alegre é do Clínicas e o Hemocentro, tá? Eu liguei... agora eu esqueci. Eu liguei em algum lugar e a pessoa falou assim, no Conceição. Aí eu falei, não, eu trabalho no Conceição e nós não fazemos, né? Nós não fazemos, eu já estou até, então, te passando essa atualização, colega, né? Que nós, desde 2018, nós não fazemos mais cadastro, tá? Então, Hemocentro, na Bento, né? O Banco de Sangue do Clínicas, tá? São os 2 lugares em Porto Alegre, tá? Na questão dessa educação permanente, do que nós chamamos de cultura doadora, né? É o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? E o que nós precisamos intensificar realmente, né? Não só no mês, como igual esse mês, né? Nós estamos comemorando, entre outras coisas, o Setembro Verde, né? Que é da doação de órgãos e também da inclusão, né? Da inclusão social, né? Das pessoas portadoras de deficiência, das pessoas com deficiência, atualizando, sempre tem que estar se atualizando, né? As pessoas com deficiência. Eu acho extremamente importante. Eu sou defensora dessa ideia de educação permanente, tanto dentro das instituições, como nas escolas, né, nas universidades, enfim, nas escolas técnicas, né, porque é realmente como acho que o Beto falou, né, a questão da histocompatibilidade, né, quanto mais pessoas cadastradas, mais chances, então, nós teremos de ter doadores. Né? Essa temática, ela é muito cara, né? Eu acho, né? Para todos nós que estamos aqui, para mim também, não só profissionalmente. Né? Eu tenho me dedicado, né, a esse tema, né, de doação de órgãos. Fiz o meu mestrado, né? Terminei esse ano sobre isso. E também porque eu tive, né? Tenho o meu afilhado, né? Que teve leucemia, né? E um outro aspecto, assim, que eu acho que a gente poderia pensar das crianças, então, né, autistas, com síndrome de Down, né, que elas não vão, às vezes, dar esses alarmes habituais, né, e eu achei bem interessante a fala ali, acho que do Dr. Lauro, se eu não me engano,
ou do doutor Marcelo, sobre os exames de rotina mesmo, né, da pediatria, mas, mais uma vez, né, como as nossas crianças, né, que nascem nas periferias, elas às vezes não têm acesso a essa puericultura, né? Mas, enfim, é isso, Juliana, eu espero ter respondido aí as tuas perguntas. Obrigada. Beto tá mudo, Beto. Só para complementar a pergunta da Juliana, na realidade, Juliana, nós somos engolidos pela pandemia. Desde que surgiu a Covid, suspenderam-se todas as atividades com ônibus do Hemocentro, palestras, escolas fecharam, universidades fecharam, a gente perdeu o contato com o público, né, em razão da não aglomeração. Já estamos indo para quase 2 anos sem poder fazer atividades, né, mais expressivas e poder dialogar com as pessoas nas ruas, né? Felizmente, agora começa a se ter aí um novo normal, devagarzinho, para a gente fazer. Nós preparamos, por exemplo, o Instituto Pietro, a gente preparou, com o apoio da Lei Rouanet, um trabalho de teatro profissional que irá em todas as cidades que têm hemocentros no Rio Grande do Sul, dialogar com a juventude, seja em escolas, seja em universidades. Nós vamos, através desse espaço lúdico do teatro, tratar sobre a leucemia, tratar sobre a importância do cadastro, né? E exatamente a escolha de todas essas maiores cidades onde temos hemocentros é para que a gente promova a ação, convença, conscientize, e o cara, no dia seguinte, possa ir até o hemocentro que está na sua cidade, está ali dentro da sua cidade, como em Porto Alegre, né, Caxias do Sul, Passo Fundo. O problema é que a gente sofreu, de certa forma, um golpe, um retrocesso muito grande agora nessas portarias que foram citadas recém, do Ministério da Saúde. São 2 portarias muito ruins, né, para o cadastro, que tem que se manter bastante atualizado e sempre em andamento. Sempre temos que jogar a gente para dentro do cadastro do Redome. Até 60 anos. Eu já estou com 58 anos. Quando eu completar 60, eu saio do cadastro do Redome. E quem vai repor a minha presença como doador, se agora o Ministério da Saúde, que antes permitia que no Brasil a gente cadastrasse 300 mil pessoas por ano, né, agora só permite 149 mil. O Rio Grande do Sul, por exemplo, até essa portaria de junho, podíamos cadastrar ao redor de 20 mil pessoas por ano, agora só podemos cadastrar 6 mil gaúchos por ano para serem doadores de medula. E a redução da idade de cadastrar somente entre 18 e 35 anos é um limite inaceitável à capacidade de solidariedade das pessoas. Quer dizer que um cara que tem 36 anos, 37 anos, não pode ser solidário com a causa da medula óssea, não pode se cadastrar, mas por quê? Eu com 35 e 40, qual é a diferença? Por que foi, qual é a desculpe, diferença? por que foi baixado tanto assim a idade? Não, doutor, não houve ciclo, né? Quando a gente viu, fomos todos surpreendidos com essa decisão, muito mais interna. O pessoal lá da área de transplantes concordou em transformar todos os exames de histocompatibilidade em alta resolução. Pô, isso triplica o custo do exame. Hoje, até junho, quando a gente fazia um cadastro no Hemocentro, você pegava o exame, dava alta resolução na hora de identificar o doador, né, para poder fazer o transplante. Então, você tinha uma média de 1.200, 1.300, vamos arredondar para 1.500 casos anualmente que você precisava fazer o teste de alta resolução.
Agora, eu não entendo por que se aumentou enormemente o gasto para que todos os que se cadastram já entrem com alta resolução no exame. Os laboratórios ganharam com isso, mas o nosso cadastro vai perder muito com isso, porque conforme vai envelhecendo o cadastro e vão saindo pessoas, e a gente ficou restrito agora de 18 a 35 anos, nós vamos ter perdas muito significativas. Na questão da idade, lá acima, digamos, de 5 anos, eu há 5 anos só, é uma decisão absurda, desnecessária, e me parece que meramente por razões econômicas, né? Como se a vida de alguém que não encontra um doador compatível, né, valesse o equivalente a um teste de histocompatibilidade. Nós já protestamos sobre isso, eu tive em Brasília, mas a decisão, de fato, é meio definitiva, né, diante desse quadro aí de muita teimosia que a gente tem assistido. Para terem uma ideia, nós, desde 6 anos atrás, a gente inaugurou no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal uma unidade. Quem fez até essa unidade, à época, era o Sérgio Gabardo, que foi secretário estadual de saúde do Rio Grande do Sul, mas, na época, ele era superintendente do Cardiologia do DF, que era coordenado, né, dirigido pelo Cardiologia de Porto Alegre. Fizemos uma super e moderna unidade de transplantes, chegamos a fazer, até para minha honra foi dado aquela nome do Pietro, nós chegamos a ficar em 3º lugar no número de transplantes em nível nacional por um bom período, e agora, durante a Covid, as Forças Armadas assumiram volta o Instituto de Cardiologia com leitos, inclusive com semi-UTI, com UTI central também, com todos os equipamentos necessários para transplante de medula, o ar rarefeito, transformaram num ambiente para tratamento de Covid. E paramos, né, vimos parar todos os transplantes, quando a gente sabe, né, a dificuldade, já foi dito do Dr. Capra, a dificuldade de você ter um leito. Muitas vezes o cara tem o doador, mas não tem leito, né? Porque os leitos em oferta hoje nacionalmente são bastante reduzidos para o número de casos. Então, esses retrocessos são lamentáveis, é uma luta que a gente daqui um pouco tem que voltar 20 passos, a falta do busulfano que a gente sofreu, né, foi um enfrentamento aí de meses para que houvesse o mínimo de acordo para não faltar mais busulfano, até que se faça uma nova licitação internacional. Essas são as guerras diárias sobre a questão da medula que a gente acaba sempre participando, né? Eu tenho participado muito desse tipo de embate de gestão, de administração, tanto de medicamento quanto de leitos e de transplantes. Agora, essas 2 medidas que reduziram pela metade o número de doadores por ano para serem cadastrados e que reduziu a idade de 18 para 35 anos é lamentável, né? Para um cara que enterrou um filho como eu, assim, é um negócio inaceitável, né? Porque eu estou nessa luta porque decidi sair do luto quando morreu o Pietro para ir para a luta, né? Eu saí do luto para a luta, né? E aí, quando você vê o sistema está melhorando, vê o redome crescendo, aí vem o Ministério da Saúde, do alto da sua grande sabedoria, né, e baixa uma resolução, 2 resoluções dessa natureza, encurtando a possibilidade de cadastro. Então, a gente tem que... Desculpe o meu desabafo, mas também eu acho que essa é uma reunião em que a gente tem que afirmar alguns princípios. A vida não tem preço, a vida ela tem que ter à sua disposição todas as possibilidades que possa mantê-la viva, uma pessoa, uma criança, um adulto. No caso do transplante de medula óssea. E já é difícil encontrar um doador compatível, não aparentado. Já é difícil encontrar um doador não aparentado, mais ainda, né? E ainda vai reduzir
quer dizer, é cruel, né? É uma ação de quem não teve caso na família, certamente, não passou por uma situação próxima a isso, porque é desesperador, assim, eu imagino a situação que as pessoas estão nesse momento passando. E queria, falando em compatibilidade familiar, pedir para a Silvia contar um pouquinho da experiência dela com o Rogério, né? A Silvia fez o transplante e, felizmente, conseguiu a doação com o irmão, né? Isso mesmo. E até queria ressaltar que o meu irmão, na época, já tinha, se não me engano, 39 ou 40 anos. Depois ele pode confirmar. Claro que no nosso caso foi direto, né? Ele fez o exame não pelo Redome, mas direto para mim. Mas se fosse o caso, né? Ele não estaria podendo fazer o cadastro no Redome com essa nova resolução. Eu tive a sorte, uma sorte maravilhosa de ter tanto meu irmão quanto a minha irmã compatíveis, 100% compatíveis. E daí meu irmão foi escolhido por ele ter, acho que não só pelo fato de ser homem, que tinha uma questão assim que os médicos me falaram, mas por ele ter o mesmo tipo sanguíneo que o meu, né, que minha irmã não tinha. E outra coisa que eu queria complementar, eu não sei se a enfermeira ali, agora me faltou o nome, estava falando só do SUS, mas o meu transplante foi pelo Hospital Moinhos de Vento. Então, é outro hospital que realiza transplantes, mas por convênio ou particular, enfim, né? Flávio, o que mais queria saber sobre a questão da compatibilidade? Eu queria saber como é que foi a experiência para ti do transplante, né? Que a gente sabe que para o paciente é uma ficção científica, né, Silvia? Assim, é um experimento. Sim, sim. Bem, começando ali do começo da questão dos sintomas que antes foi falado, né? Eu já tinha tido o câncer de mama. Eu saí do câncer de mama praticamente direto para a leucemia. Eu fiz no final do meu protocolo para o câncer de mama. Então, eu tinha terminado a radioterapia em metade de novembro, e menos de 30 dias depois, eu tive diagnóstico de leucemia. No meu caso, foi muito, muito rápido, né, os sintomas, mas digamos, a sorte, digamos assim, é que, como eu estava, depois do processo do câncer de mama, no acompanhamento, né, do posterior, eu tinha já marcado um exame de sangue de controle para quinta-feira. Eu comecei a sentir os sintomas na terça. Os meus sintomas foram cansaço inicial, porque eu já estava retomando minha vida, então eu estava fazendo academia. Na terça-feira, senti um cansaço muito grande na academia. Na quarta-feira, de novo, fui na academia, senti de novo cansaço, e depois do almoço eu dormi, o que não é comum para mim. E na quinta-feira, então, 3 dias depois, né, eu fui fazer o exame de sangue, que já estava ali prescrito pela minha médica, e depois de sair do exame de sangue, eu comecei a me sentir mal, e voltei para casa já vomitando, e com um pouquinho de febre e tal, e daí no exame, que no mesmo dia fica pronto, já veio essa alteração do hemograma. No dia seguinte fui direto, falei com a minha médica, fui direto para a emergência do hospital e fui internada direto, né, para o tratamento. O transplante, ele é um processo bem difícil, mas necessário, né? E as internações são muito longas, como paciente, assim, as internações da leucemia são muito longas, são 20 dias, depois com intervalos de 10 dias em casa e tal. E o processo de transplante é um processo difícil para o paciente. Para mim, foi um processo bem, bem complicado, pelos sintomas que eu tive, principalmente em relação, não o transplante em si, né, mas a quimioterapia que é realizada antes para a destruição da medula, ela causou muitas reações
muito fortes, que nenhuma outra quimioterapia que eu já tinha feito antes tinha me dado. Mas o transplante em si, ele é muito simples. E, enfim, não sei, as pessoas vão escutar isso, se pessoas que estão em tratamento e tal, mas o transplante em si não é algo a se temer, embora seja um procedimento e tal, de risco, etc., mas o transplante é muito simples, né? É como uma transfusão de sangue, praticamente, né? O processo ali que tu vai estar tendo é rápido, tu fica na cama, no quarto mesmo, não vai para centro cirúrgico, então, nesse aspecto, ele é tranquilo. Os sintomas que tu pode ter depois, as reações, e acho que muito decorrentes também da quimioterapia, que às vezes podem ser mais complicadas, mas nada que com o apoio dos médicos e enfermeiros a gente não controle. Sabe que uma coisa que eu aprendi muito com o transplante é enxergar os efeitos colaterais que a gente tem, e que não tem como fugir deles, porque eles fazem parte do tratamento, mas enxergar como parte da cura, sabe? Então, eu fui com essa mentalidade para o transplante, assim, tipo, tudo que eu senti lá dentro, tudo que aconteceu lá dentro daquele quarto, eu chamava de bolha, porque a gente fica se sentindo dentro daquela bolha do menino da bolha, né? Assim, não pode sair, não entra ninguém, aquela coisa. Enxergar esse processo como parte da cura, porque é difícil quando tu te sente doente, quando tu tem algum sintoma, febre, né, cansaço, parece que tu está doente, tu tem uma sensação de adoecimento. E é importante lembrar, tipo, tá, mas isso daqui faz parte do tratamento, vamos lá. Então, toda vez que eu posso, eu prego a palavra essa ideia para as pessoas assim, que eu conheço que vão fazer transplante, tal. Eu digo, vê os efeitos colaterais como parte desse teu processo, porque faz diferença isso. A maneira como tu encara vai fazer diferença na tua enfim, na tua reação ao tratamento, né? Exato. Então, é uma experiência bem, bem forte, assim. A Roberta está com a mão levantada. Roberta, quer fazer pergunta? Oi, boa noite. Eu gostaria de ouvir aí do pessoal sobre a pergunta que eu fiz ali no chat. Não sei se seria a próxima dúvida a ser apresentada, mas aí eu já aproveito para mencionar aqui que eu acho que é um momento importante aqui, aproveitar essa conversa. Se eu não me engano, foi ontem ou anteontem que era o dia, né, referente à menção da doação de órgãos, enfim, fazer campanha. E houve, assim, na mídia, um apelo, assim, mais significativo, com testemunhos, né, pedindo para as pessoas, então, conversarem em casa, né, trazer a ideia para o debate, enfim. Só que isso me levantou assim um questionamento para mim, né, que não se vê falar, pelo menos tão abertamente, com relação se a estrutura existe, né, se as equipes estão preparadas, se há protocolos bem definidos, né, porque a gente que trabalha na assistência, eu já trabalhei na assistência, agora eu não estou na assistência especificamente nesse momento, mas eu já vi e ouvi casos onde o paciente, então, ele entrou ali em morte encefálica, né? E aí precisa instalar todo aquele processo, protocolo, iniciar com os exames, o paciente precisa ter mantido ali algumas questões em relação à temperatura corporal, à pressão cardíaca, instalar medicações específicas, e simplesmente a equipe não está preparada para aquilo, né? Ou então o profissional que está ali no momento não se recusa a fazer os testes, ou, enfim, ou não dá a atenção necessária. A equipe como um todo, isso eu já presenciei e já ouvi pessoas do meio
comentando, né? Então, eu gostaria de saber sobre se existe essa preocupação de verificar se existem esses protocolos, conversar com as pessoas, e se não se pensou nisso ainda, que se, né, aproveite para bater mais nessa tecla, porque eu acho que é importante que as pessoas estejam qualificadas e habilitadas para a gente não perder essas oportunidades, né? Perfeito. Andréa, gostaria de responder? Olha, da parte que eu conheço, que eu tenho conhecimento, né, Flávia, aqui no Conceição, né, ali no setor de oncologia, se tem protocolos, tem protocolos clínicos, né, que seguem. A parte da enfermagem específica, assim, o Conceição, ele tem concurso para enfermeira generalista, né? No último concurso que iniciou as especialidades, enfim, né, talvez o doutor Marcelo tenha mais, não tenho muito certo. Posso falar? Acho que Pode, fale, doutor. Assim, as equipes, né, que nós temos no Rio Grande do Sul, assim como o Lauro falou das crianças, né, nos adultos a gente tem boas equipes, assim, em geral, né, os hospitais que se propõem a atender esses pacientes são hospitais que já são estruturados, são de grande porte, enfim, nem tem como atender um paciente desses numa estrutura assim, que não tenha o mínimo para atendimento. Isso ninguém aceitaria trabalhar num lugar que não dá estrutura e isso fosse fazer mal às pessoas, né? Eu acho que isso é o básico assim da nossa. E o que a gente vê ao longo dos anos é que as equipes, isso que é o bacana, elas evoluíram muito assim em termos de atendimento multiprofissional. Acho que isso foi uma das grandes conquistas aí dos últimos anos, além da evolução que teve em termos de drogas, enfim, a gente viu uma evolução muito grande da equipe multiprofissional. Então, só para dar um exemplo, o Conceição tem um programa de residência multiprofissional em enfermagem oncológica que completou esse ano 10 anos. Então, há 10 anos são formados enfermeiros em 2 anos de residência multiprofissional exclusivamente na área de oncohematologia. Então, esses profissionais saem com um conhecimento que jamais, assim, na faculdade, teria, ou mesmo num curso de pós-graduação, eles adquiririam. Então, esse modelo é replicado em Santa Maria, na Santa Casa, no Hospital de Clínicas. Os grandes hospitais todos têm programas de residência multiprofissional, porque hoje não é o médico, né, sozinho. Eu sempre digo que a chefe é a enfermeira. A enfermeira é a chefe, porque a enfermeira é quem está do lado do paciente 24 horas por dia. E isso eu acho que dá uma qualidade assistencial e por isso a gente trabalha tanto que a equipe multiprofissional se envolva. Agora nós conseguimos lá na unidade uma fonoaudióloga que nós não tínhamos, a dentista que é assim dedicada à equipe, que também foi uma conquista. Então, as equipes vão melhorando, né? Como o Beto vivenciou isso, é difícil montar um hospital e lá em Brasília foi uma coisa assim incrível, né? De montar um hospital de transplante de medula, uma unidade de transplante de medula num hospital que não tinha uma tradição de atendimento de paciente hematológico, porque isso não vem junto, não tem uma estrutura solta no nada, ela é o resultado de uma digamos assim, de uma junção de uma série de coisas, de equipes, de investimento, de tempo, de dedicação, né? E acho que isso, todos os hospitais hoje, a gente tem, obviamente, com suas peculiaridades, tem. O transplante é uma coisa ainda mais complexa, porque depende do laboratório, depende de exames que são mais caros,
Isso, do ponto de vista econômico, tem que ter minimamente ser sustentável, porque senão isso ninguém vai pagar prejuízo, porque isso acaba assim comprometendo toda a estrutura. Então, eu diria que os hospitais têm estrutura, têm protocolos, as equipes são treinadas, a gente tem uma qualidade muito boa. O que falta? Falta ter, assim, para os adultos, né? Faltam leitos, doadores, a gente ainda tem dificuldades. Hoje o transplante haploidêntico fez com que praticamente todo mundo consegue ter um doador. É óbvio que achar um doador 100% compatível é difícil, demora, mas a gente hoje tem condições de transplantar muito mais pessoas do que nós transplantávamos. E esse é uma das necessidades que a gente tem. O Conceição, por exemplo, está lá construindo um prédio em que vai ter uma área exclusiva para transplante de medula nova, com filtro de ar. A Santa Casa começou o transplante não aparentado, Santa Maria está voltando a fazer transplante halogênico. Então, essas coisas vão evoluindo e a gente tem que seguir lutando, seguir empurrando, porque é uma luta, como o Beto, né, disse, assim, é sair do luto e ir para a luta. A gente tem que unir forças e continuar convencendo as pessoas de que isso é importante, onde a gente pode melhorar, porque a gente tem gente capacitada para isso. Eu gostaria de colaborar com a fala do Dr. Marcelo, no sentido assim, pelo que eu entendi ali da Roberta, eu não sei se a experiência dela, essa análise que ela fez é a nível de hospital, né, já o acesso terciário, ou se é do nível básico, né, dos postos de saúde, enfim, para estar encaminhando, né, mas o doutor Marcelo falou com muito conhecimento, né, ele trabalha direto com isso aqui no Conceição, né, sobre a residência, enfim, a estrutura, né, que o Conceição tem para estar atendendo esses pacientes oncológicos. Eu também não tive muita experiência, a minha experiência com a atenção básica é anterior a eu entrar no Conceição, né, que já fazem 9 anos que eu estou no GHC, e sempre a gente pensando que a gente tem que ir afinando, né, tem que ir realmente aparando as arestas, fazendo essa colaboração, essa discussão, né, de como sempre a gente pode melhorar, então, esse acesso, né, essa rede. Realmente, quando o paciente consegue acessar, né, um hospital do porte do Conceição, o atendimento é de excelência, né, a gente tem relatos, né, eu fui enfermeira folguista, mas não cheguei a atuar diretamente lá, conheço um pouco a estrutura, acabei sendo direcionada, né, para a CARD e para neuro, antes de voltar, né, especificamente para a CIDOT, para doação de órgãos, mas o relato dos pacientes, né, que eu acho que é de grande valia, é de que o atendimento é de ponta, né, o atendimento do SUS, né, do GHC é de ponta, né, eu acho que a gente pode ressaltar isso. E acho que não, assim, todos os hospitais, né, as equipes que atendem esses pacientes, isso acaba naturalmente acontecendo, né? Por exemplo, na área da psicologia, todos os hospitais, a PUC, a Santa Casa, todos têm uma psicóloga que atenda a oncologia, né? Alguns têm assim, enfim, maior ou menor disponibilidade, alguns têm alunos, têm estagiários. Então, é um campo do conhecimento, a psicologia da área oncológica, que cresce muito, porque o número de pacientes oncológicos vem crescendo. Fisioterapia, mesma coisa. Nós lá temos residência, e a Santa Casa tem residência de fisioterapia em oncologia. São residentes que vêm. Então, as equipes, elas vão se especializando naturalmente, né? A gente, óbvio, tem que tentar e qualificar mais pessoas, sem dúvida, tem muito espaço para crescer, tem muita gente para ser capacitada, e acho que esse é o nosso papel, né? Tem, por exemplo, assim, serviço social, lá nós temos residência em serviço social na oncologia, é um assistente social que fica 2 anos vivendo
o dia inteiro a oncologia, os direitos do paciente com câncer, né? Tem lá ONGs que trabalham, né? O Lauro, enfim, e o Beto, tem gente tem a ONG lá, Doutores da Alegria, conhecido. Então, tem todo um ecossistema, né? Como está na moda dizer, que vive esse problema do câncer. E eu acho que a gente tem que dar impulso e qualificar, através de, enfim, de agora com novas mídias aí, ou como com a pandemia, alguma coisa boa se tirou disso, né, de fazer cursos mais à distância, mais para o profissional lá da ponta, para aquele centro que tem digamos assim, uma disponibilidade menor de recursos humanos. Eu acho que esse é o papel também das grandes instituições e instituições de ensino e acadêmicas. É capacitar a rede, capacitar os centros menores, porque isso hoje, com o formato virtual, que é o que a gente está aqui hoje, ganhou um alcance assim muito interessante, né? Eu acho que a gente tem que explorar essa possibilidade também. O meu transplante, o transplante que eu fiz foi no hospital. Todo o meu tratamento foi no Caridade, em Santa Maria, e pelo convênio, obviamente. E quando eu fiz o transplante, ele foi todo pelo SUS, no USME. E aí eu fui, inclusive, o fura-fila. A gente encontrou a doadora e aí parti logo para o transplante. E daí, naquela época, não, imagina, são 23 anos, não existia toda essa estrutura que hoje existe, né? Então, é muito bom saber. E uma coisa que eu acho que é extremamente importante, que eu fico pensando, porque a minha mãe, quando eu fui fazer o transplante no USME, não podia ir acompanhante, mas o doutor Daunay sabia que se eu não tivesse um acompanhante, eu não ia muito longe. Então, a minha mãe dormia numa cadeira comigo durante um mês. E aí eu fiquei pensando se o paciente precisa de um atendimento psicológico, mas o acompanhante também precisa, né? Porque ele precisa estar bem para passar força para o paciente, né? Quando eu estava no Caridade, eu dizia para minha mãe, perguntava se ela não chorava, porque comigo, assim, ela estava sempre bem. E aí ela disse que sim, muitas vezes ela chorou, claro, não na minha frente, mas quando ela podia, ela saía, porque eram sempre internações de 30 dias dentro de um quarto, não podia sair nada. Aí era 1, 2 semanas em casa e volta para o hospital. Então, eu acho que esse acompanhamento também para quem acompanha o paciente é fundamental, é imprescindível, assim, é salutar. Eu concordo plenamente, queria só dizer que foi durante o transplante, eu tenho certeza que se minha mãe não tivesse ali, eu não sei se eu teria conseguido passar. A minha força eu pegava dela. É que a gente tem que cuidar de quem cuida, né? Porque às vezes o familiar fica tão sobrecarregado ali com todos os afazeres e não quer ser um problema ali para a vida do paciente, mas quando a gente sabe quando a família está bem, o paciente também vai ficar melhor, né? Então, a gente tem no Projeto Camaleão, nós temos um grupo para familiares e cuidadores. E a gente vê a importância, hoje em dia o grupo está online, né? E a gente vê a importância de ter esse espaço para o pessoal poder conectar, poder falar com outras pessoas, poder ver que o que está sentindo faz parte do tratamento, né? Então, isso é muito importante. A gente está já quase no nosso horário, a gente deu uma atrasadinha ali no início, mas eu queria pedir para o Rogério contar um pouquinho, Rogério, da tua experiência de doador, como é que foi para ti doar a medula, porque a gente sabe que a chance de compatibilidade é baixa, né, perto do... Sim, estão me ouvindo? Sim. Não, eu sinceramente fiquei bem feliz quando eu soube que eu era 100% compatível com a minha irmã, né? Em nenhum momento me passou assim alguma dúvida de doar para ela, né? Por mais que a gente ouvisse que poderia ser dolorido uma coisa, mas isso nem passava pela cabeça. Uma coisa que a Silvia acabou não mencionando é que também o nosso transplante não foi aquele, eu não sei o nome científico, mas no caso tem um transplante que é inserida a agulha no osso do
do doador, né? Para retirada da medula, a gente fez o transplante, onde, no caso, eu fiquei internado durante uma semana, mais ou menos, onde eu recebia injeções diárias que estimulavam, de um medicamento que estimulava a produção de células-tronco, né? E daí depois, então, eu fiz depois que que os exames apontaram que eu tinha produzido células-tronco suficiente, então passei por uma transfusão que retira, onde 100% do meu sangue passou por uma máquina coletora das células-tronco, né? Então, não passei pelo procedimento da injeção no osso, né? Mas mesmo assim não foi confortável, mas isso era o de menos, porque eu sabia que minha irmã estava passando por algo muito pior, né? E a minha cabeça não estava nunca na cirurgia e tal, e sim no resultado que ia dar para minha irmã, né? E, no caso, como eu falei, né? O doador, às vezes, é tido assim como, fez um ato heróico, alguma coisa assim, né? Eu vejo, pessoalmente, eu gosto de pensar que eu acho que ato heróico é família, né? Então, eu não consigo ver um ato heróico assim, eu vejo quase como um dever moral, assim, de ajudar um parente, né? Eu acho que é muito mais heróico e realmente quero dizer que quem faz isso é muito mais herói. Gostaria de agradecer as pessoas quem doa para um estranho, né? Quem é descoberto que é compatível com um estranho e passa por um procedimento cirúrgico para doar para um estranho, né? Essas pessoas, eu acho que tem que ter o total agradecimento da sociedade, assim, por esse ato, né? Mas é isso, assim, eu acho que, então, quem puder, né, doe para um parente, não tenha medo, doe para um parente, e se puder também descobrirem que é compatível com uma outra pessoa, assim, né, também faça a doação, né, não é nada de outro mundo, assim, não tem cirurgias muito piores que as pessoas passam por outros motivos, assim, né, nem tão graves, assim. Se faz uma plástica, às vezes, por motivos somente estéticos, assim, não são casos graves e é pior do que isso, né? Não tem nada de anormal, assim, e tu vai salvar uma vida, no caso. Que interessante te ouvir, Rogério, porque a minha irmã que me doou, ela tinha 16 anos na época, durante 6 meses ela tomou Combiron, ela ficou internada de um dia para o outro, e ela levou as agulhadas na medula, e ela tinha medula muito forte, o doutor Donantes que fizeram bolhas nas mãos, mas ela não passou por nada disso, ela ficou internada com anestesia geral, tinha separado 2 bolsinhas de sangue caso viesse a precisar, não foi preciso, dormiu um dia no hospital e depois já foi para casa e já voltou a jogar basquete, que ela jogava na seleção gaúcha na época, e foi tudo bem, assim, foi bem diferente. Eu gosto de ouvir histórias, porque, como a gente estava conversando antes com o doutor Marcelo, que cada organismo responde de uma forma, cada pessoa é uma pessoa, é um CPF único, exclusivo, né? É muito interessante, assim. Eu adoro escutar histórias. Só para complementar, para quem não sabe como é que é o tipo de transplante que eu fiz com a Silvia, né? Basicamente, então, eu fiquei internado no hospital. A pior parte, na verdade, foi o catéter que era colocado no pescoço para mim receber alguns medicamentos, né? Só que imagina, a Silvia, acho que ela botou uns 10 catéteres ao longo da internação dela, né? Então, um catéter ali para mim, não posso sem falar, né? Então, daí eu recebi uma injeção que era na barriga, né? Ajudava que eu tinha umas gordurinhas a mais ali, tá? Acho que doía menos. Mas não era uma injeção dolorida, assim, era tranquila. E daí, no dia que me avisaram que eu ia sentir um pouco frio, assim, ficava cansado, né? Eu não gosto muito de ver sangue, então eu
tentei não olhar em nenhum momento pro sangue saindo do meu braço, né? Mas então eu ficava olhando para o outro lado. Eu tinha planejado até, eu tava com um laptop ou um tablet, né? Vou ficar navegando na internet, uma coisa. Quando começou é bem estranho, assim, porque eu acho que quando o sangue passa por dentro da máquina, ele esfriava. E daí quando eu comecei a sentir frio, assim, como se fosse uma febre, assim, né? Daí as enfermeiras botaram mais cobertor em cima de mim, assim, vou dormir, né? Daí eu acho que eu dormi, assim, daí já acordei, foi 1 hora, assim. Então foi bem tranquilo, assim, daí já tinham terminado. Não foi uma sensação ultra confortável, mas, por exemplo, a vacina da AstraZeneca que eu tomei, ela deu uma reação de febre mais forte que essa. Então, e estou muito agradecido por ter tido as duas, tanto essa sensação de frio, mas ter podido doar a medula para minha irmã, como também ter podido tomar a vacina, né? Então, sinceramente, nada que dê medo, assim, né? Eu acho que é importante a gente falar que a medula, ela se regenera, né? Então, às vezes, as pessoas dizem, porque eu quero ser doador de órgãos. Claro, só quando morrer. A medula agora está em vida, tu pode doar mais de uma vez se tu tiver sorte de ser compatível 2 vezes, né? É uma loteria mesmo, assim, é difícil de conseguir essa compatibilidade, principalmente não aparentado, né? Então, às vezes a gente põe isso assim de, não, depois eu dou órgãos, mas tu pode doar em vida, tu pode saber que tu está ajudando uma pessoa, né, com pouco efeito colateral, uma coisa que tu vai regenerar. A Flávia, irmã da Fernanda, foi jogar bola, 1 semana depois já estava ali, quer dizer, mesmo com um procedimento que é maior, né, que é direto da medula, é possível, assim. Então acho que é muito importante a gente ter, e a Ju trouxe essa provocação para a gente, de a gente manter esse contato a partir dessa nossa conversa de hoje, para a gente poder pensar juntos, assim, né? Quem tiver interesse em participar desse coletivo, a gente está à disposição. Eu quero dizer para o Beto, conta com a gente no que a gente puder apoiar. Se tiver qualquer tipo de manifestação em relação a essas portarias que saíram agora, a gente tem todo o interesse de participar. Eu não estava sabendo disso. Eu já sabia que estava difícil o cadastro, né, até em função da pandemia, mas isso é realmente absurdo, é cruel o que está acontecendo. A gente precisa unir forças para conseguir tentar, pelo menos, fazer barulho e chamar atenção para o que está acontecendo, né? União nesse momento é tudo que a gente precisa, assim, porque falta muita empatia. Quando o Beto falava a respeito dessas portarias, e eu acho que tu chegou a comentar sobre porque as pessoas nunca passaram, é porque as pessoas, elas não são 100% humanas no sentido real, elas não têm empatia. O valor só é dado se ela passa, se alguém por perto passa, daí sim passa a se dar valor. E isso é muito triste, né? Quando a gente conversa e conversa assim com as pessoas, eu sempre digo que não espera acontecer contigo, né? Te cuida antes, ajuda o próximo, né? Vai doar um sangue, não vai te fazer falta, né? Não vai doar uma plaqueta, porque a gente precisa de muitas plaquetas, muito sangue quando está doente, né? Então, não espera acontecer por perto, vai por conta própria, né? Seja solidário por ti, né? Eu acho que falta muita empatia, falta amor ao próximo, falta coletividade, falta o ser humano ser humano, verdadeiramente humano. É verdade, é verdade. Bom, mas a gente, pelo menos aqui, está com essa ideia de trazer essa coletividade, né? Com certeza. Então, fico à disposição. Beto, se quiser conversar, a gente está ali no WhatsApp para trocar uma ideia também, doutor Lauro, certamente. doutor Marcelo, enfim, todo mundo que está aqui hoje. Obrigado. Quero agradecer a presença de vocês. Foi um prazer estar com vocês nessa conversa. Eu acho que amanhã ou na sexta-feira ela já vai estar no nosso YouTube, daí quem quiser o link eu posso passar, se não é só procurar no YouTube do Projeto Camaleão. Muito, muito, muito obrigada mesmo, gente. Foi um prazer estar com vocês e uma boa noite a todos.
Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Abraço aí para Boa todo noite. mundo. Valeu. Doem órgãos, doem medula óssea. Por favor, doe plaquetas. Sim, vamos doar Seja tudo, vamos doador. doar, vamos ser uma sociedade doadora. É. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.